desprivatizar a comunicação social. Por quê? Porque a comunicação social autêntica se desenvolve num espaço público. E espaço público, segundo o que eu aprendi com os jesuítas nas aulas de latim, significa espaço do povo. Públicos, em latim, significa aquele que pertencia ao povo romano. Esse espaço público foi, no Brasil, inteiramente desprivatizado. Mas ninguém se dá conta disso, porque é esta sedução do poder capitalista. Tudo é liberdade. Nós temos, como disse o Paulo Henrique Amorim, inteira liberdade. Rádio e televisão. A Constituição Federal, no artigo 21, inciso 12, diz que são serviços públicos. O que é um serviço público? Estou me dirigindo aqui aos dois estudantes de Direito do Lago de São Francisco que se apresentaram a mim. O que é serviço público? É um serviço em favor do povo que deve ser gerido pelo Estado. Não entra de forma alguma no campo da iniciativa privada. O Estado pode fazer concessões? Pode, a meu ver, não deveria poder, mas pode pela Constituição. Mas a concessão significa o quê? É uma empresa que trabalha no interesse público. E exatamente na medida em que ela não cumpre o seu dever de trabalhar pelo povo, a concessão deve ser cassada. Ora, nós tivemos recentemente, no campo da comunicação social, uma concessionária de TV que resolveu arrendar a concessão que ela teve do governo. Segundo a boa tradição capitalista, ela conseguiu, além do lucro que ela tinha na concessão, ter um lucro maior arrendando a concessão. Se o serviço público deve ser gerido pelo Estado, excepcionalmente pode haver concessão administrativa, é preciso, no futuro, estabelecer algo de muito importante que nunca existiu no Brasil: o controle popular da gestão estatal. O funcionário público é aquele que deve servir o povo. O povo é soberano. O povo deve ter instrumentos de controle da atuação do Estado. Isso quanto ao rádio e TV. E agora a imprensa. Como os jornais e revistas de grande circulação, por enquanto, né, Paulo Henrique, são instrumentos de poder sobre a opinião pública, eles não podem ser objeto de propriedade, mas devem ser geridos como canais de comunicação pública. O fato de uma família deter o controle de um grande jornal não pode dar a essa família o direito de divulgar a sua opinião sobre tudo e sobre todos. Não pode dar a essa família o direito de insultar quem ela achar que deve ser insultado. Por exemplo, o seu criado, este que vos fala, protestou contra um editorial no jornal de São Paulo, cuja denominação não pronuncio mais, que considerava que o regime militar brasileiro tinha sido uma dita branda. E o jornal
podia perfeitamente não publicar a minha carta. Ele não era obrigado a publicar. Ele publicou sim a minha carta. Pois em nota, o professor Fábio Conde Comparat é cínico e mentiroso. E mais adiante, chamado a se explicar, disse, porque ele nunca criticou regimes de esquerda como o regime cubano. E tanto azar, com o ombudsman do jornal, 2 dias depois, não houve um erro de fato na nota da redação, porque o professor Comparat mandou uma carta ao jornal criticando o regime cubano, etc. Pois bem, este cínico e mentiroso, como professor de Direito, e ingenuamente acreditando na justiça brasileira, entrou com uma ação de danos morais na Justiça de São Paulo. Perdeu em primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença de primeira instância por unanimidade. Agora, imaginem vocês, eu infelizmente não estive lá para fazer a minha defesa no tribunal, se eu começasse a minha sustentação oral dizendo: senhor desembargador fulano de tal, Vossa Excelência é cínico e mentiroso. Senhor desembargador fulano de tal, Vossa Excelência é cínico e mentiroso. Estou terminando. Portanto, no futuro, nós temos que ter um marco futuro. A imprensa, os órgãos de imprensa devem ser mantidos por entidades sem fins lucrativos. Além disso, o âmbito do direito de resposta deve ser ampliado. Não se trata apenas de proteger a intimidade, a honra individual. Trata-se de proteger o interesse social de grupos, a honra de determinados grupos. Por que razão, como lembrou Paulo Henrique Amorim, quando um jornal ou a TV ou a rádio critica ou faz alusões depreciativas aos negros, aos homossexuais, ou às mulheres, agora eles tomam cuidado, eles já não atacam mais os negros e as mulheres. Não. Por que razão não deve haver direito de resposta das associações que foram criadas para defender esses interesses? Bom, eu termino dizendo que uma das minhas iniciativas, eu sou perito em derrotas, mas são derrotas que não me abalam. O objetivo das ações propostas no Supremo Tribunal Federal não é conseguir uma vitória judicial imediata, porque o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República vão fazer o possível para empurrar essas ações com a barriga. Qual é o que pedem essas ações? A primeira foi proposta em nome da FENAGE, da FITERT, e a ministra Ellen Grace disse que elas não tinham legitimidade para a procuração, porque não eram confederações. Embora o artigo 103, inciso 9 da Constituição, diga que as entidades de classe de âmbito nacional têm essa legitimidade. Então, eu também não perdi tempo. Sabendo que essas ações estavam condenadas, eu procurei um partido político e procurei a Confederação dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação e Publicidade. Então, ambos concordaram em propor essas ações. Aí, a ministra não teve outro jeito senão de mandar processar. Qual é, repito, e tenho repetido isso muitas vezes, qual é o objetivo dessas ações? É fazer um pouco isso que está sendo feito. Eu espero que nós saibamos fazer isso com
organização, com pertinácia e com uma capacidade tática de explorar os acontecimentos que ocorrem, vão ocorrendo. Por exemplo, uma declaração do ministro Bernardo, uma entrevista com o ministro da Justiça, tudo isso tem que ser para nós um momento de ação ou de reação. E, sobretudo, eu vi que há várias entidades aqui que defendem, estão presentes, os representantes delas, que defendem a liberdade e a desprivatização dos meios de comunicação de massa. Pois bem, essas entidades precisam se reunir. Vamos criar uma federação estadual ou nacional. Elas não podem ficar dispersas. Assim como aconteceu, graças em grande parte à iniciativa do Paulo Henrique Amorim e do Altamiro Borges, com a criação do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Antes eram blogs muito bons, mas separados. A união faz a força. Tá bom. De qualquer maneira, eu quero concluir com uma advertência. O poder capitalista, muito mais arguto, perspicaz, inteligente do que a gente imagina. O poder capitalista tem uma capacidade de atuação e do sufocamento dos adversários inigualável. De modo que é preciso ter muita seriedade. Nós não podemos brincar nesse setor. Disso vai depender, em grande parte, o futuro deste país. Viva o povo brasileiro!